Há tantos caminhos, ao mesmo tempo tantas dúvidas. Há tantas propostas, pena que a gente não sabe qual é a melhor proposta. Há tantos convites, mas qual é aquele que cai bem, que se encaixa perfeitamente à minha vida? Deus quer conduzir os meus passos, como a gente já cantou. Deus tem um propósito para a minha vida, mas como é que eu posso encontrar esse caminho? Qual é o caminho da felicidade? Afinal, todos nós buscamos por esse caminho. Será que existe algo que ainda possa alegrar meu coração? Há pessoas que sofrem com a tristeza, com as dificuldades, e muitas vezes têm a impressão que nunca mais serão felizes. E talvez você conheça alguém assim. A pessoa acha que nunca mais encontrará satisfação na vida porque o sofrimento é tão grande, é tamanho que não consegue entender que ainda poderá haver felicidade. Ou talvez alguém que está no final da sua caminhada e já sabe que não há mais muitos anos pela frente. Será que há razão para sonhar? Será que ainda há motivos para optar ou talvez buscar por um caminho de felicidade? Deus tem reservado algo para nós que muitas vezes não conseguimos compreender, dimensionar, medir, e por essa razão muitas vezes nós não buscamos aquilo que nós deveríamos buscar. Eu quero ler com você um texto nessa busca pelo caminho da felicidade, de Gênesis capítulo 32, e aí nós vamos ler um pouco de uma oração agora de Jacó. Ele é chamado por Deus para voltar para casa, ter um encontro com Esaú, e na verdade, quando ele saiu da terra dos pais, ele não saiu de um modo pacífico, agradável, ele saiu fugido. E agora Deus orienta a Jacó voltar à casa do pai. O pai já não estava mais vivo, mas voltar à região onde ele foi criado, juntamente com seu irmão. E obviamente Jacó sabia que isso envolveria uma reconciliação, porque o irmão dele queria matá-lo. E aí ele se aproxima à casa do irmão, e aí você pode imaginar os diversos sentimentos que ele teve. E aí ele decidiu dar uma paradinha num certo lugar e decidiu falar com Deus sobre toda aquela situação. Ele mandou um recadinho para o irmão, dizendo que já estava chegando, e o irmão veio ao encontro dele com 400 homens, e não era por causa dos animais da região, do perigo das estradas. Esses 400 homens, esses 400 valentes estavam com Esaú com um propósito, e você pode imaginar qual. Se ele prometeu anos atrás que queria matá-lo, queria matar Jacó, agora indo ao encontro de Jacó com 400 homens, certamente não seria uma conversa muito amigável. E aí lá no versículo 9 do capítulo 32 de Gênesis, ele faz a sua oração a Deus, então dizendo: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também mate as mulheres e as crianças, os servos. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Ele estava preocupado, e por isso ele clamava a Deus, orava a Deus, pedindo por uma intervenção, porque aquele encontro era motivo de medo para ele, mas havia necessidade dessa reconciliação. Ele faz a oração, depois ele continua mais um pouquinho, e lá ele tem uma outra conversa com Deus.
E essa conversa é um pouco mais profunda. E ele diz, eu quero da presença de Deus, eu quero que Deus me abençoe. Dessa forma ele termina esse momento com Deus. E lá no capítulo 33, então, no versículo 1 em diante, nós vamos ler um pouco mais dessa história. Diz o seguinte: quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e seus filhos ficaram na frente, e depois Leia com seus filhos, e por último Raquel e o queridinho José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú pôs os braços em volta, Esaú saiu correndo e encontrou ao encontro de Jacó e o abraçou, e pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a esse teu servo, esse teu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. E por último José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse, se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Veja só, esse texto fala de um encontro e ele acontece de modo diferente do que Jacó tinha imaginado. Ele recebeu a notícia de Esaú, do seu grupo de pessoas, um exército na verdade, ficou muito preocupado, muito apreensivo, clamava diante de Deus, buscando a presença de Deus, e ele tinha na verdade esquematizado esse encontro, essa visita, colocando os presentes na frente, depois um grupo de pessoas, mais um grupo de pessoas, e no final ele. E numa parte do texto que nós não lemos, ele diz o seguinte: se eventualmente Esaú entrar em conflito com o primeiro grupo, eu tenho tempo para fugir. Eu tenho tempo para fugir. Acontece que Jacó tem um momento muito forte com Deus no vale, chamado Peniel. Ele está face a face com Deus e algo acontece no coração dele, algo muda o coração dele. Tanto é que no encontro depois, ele coloca até os presentes na frente, mas quem se coloca na frente de toda a família, dos filhos e das mulheres, é ele mesmo. E ele se prostra diante do seu irmão Esaú, ele que se coloca à disposição do seu irmão, ele coloca a sua vida em risco. Um encontro face a face com Deus que gera uma mudança. Eu quero pontuar algumas práticas de Jacó, que não são apenas leis, não são apenas regrinhas, mas são princípios. Você pode obedecer algumas regras e elas não dão nenhum retorno a você. Agora você pode cumprir princípios e o princípio é como uma semente. Ele vai gerar um resultado. O princípio gera resultado. Uma lei ela pode ser errada, pode ser bizonha, pode ser esquisita e ela nem sempre vai te dar um retorno. Você pode obedecê-la ou transgredi-la e nem sempre você vai ser penalizado por isso, ou receber um benefício por causa da obediência.
Mas no que se refere a princípios, o princípio gera vida, gera algo novo. O princípio é diferente de uma lei tola que a gente às vezes encontra por aí. Não tanto aqui, mas em outros lugares do mundo. No Brasil a gente está mais ou menos bem servido, é ou não é? Então veja só, o princípio gera vida, e obedecer o princípio vai nos dar um retorno. Muitas vezes a leitura bíblica de algumas pessoas é como se fosse um livro de regras. Eu vou decidir agora se eu vou obedecer ou não. A Bíblia está cheia de princípios que vão te gerar vida ou morte, vão adicionar a você ou subtrair. São princípios, e aqui nós temos a vida de Jacó, um encontro poderoso com Deus, face a face com Deus, e ele tem uma atitude que antes ele não tinha. Veja só, ele tem uma prática do princípio da humildade, um princípio da humildade. Ele se prostrou, ele tratou seu irmão com honra. Na verdade, esse mesmo irmão que vendeu o seu direito de filho mais velho por uma sopa, que na verdade não era temente a Deus e acabou vendendo o direito de filho mais velho. Jacó se prostra diante desse homem, o trata com honra, e de fato é ele que dá o primeiro passo em relação à reconciliação. Veja só, Jacó poderia ter dito o seguinte: mas peraí, eu tenho direitos. Não, veja só, eu não estou tão errado assim. Pense bem, eu tenho me esforçado também, e quem vendeu o direito de filho mais velho foi você. Então, na verdade, o culpado da sua dificuldade e da raiva que surgiu em você é culpa sua. E a gente vai percebendo a atitude de Jacó. Ele se prostra, ele não busca os seus direitos, ele não pensa em vantagens, ele diz: meu servo. Ele honra Esaú, ele dá o passo em direção à reconciliação. E aqui a gente percebe automaticamente também o resultado dessa atitude dele. Muitas vezes a gente tem necessidades de reconciliação com irmãos, com pessoas, com alguém da família, com o pai, um conflito que aconteceu por causa de um problema financeiro, por causa de uma vantagem que foi explorada, enfim, alguma coisa aconteceu e há necessidade de uma reconciliação. E a argumentação muitas vezes é a seguinte: mas eu não estou errado, mas o culpado é ele. A gente fica focado no erro da outra pessoa e não sabe praticar a humildade. Há um princípio espiritual que vai trazer vantagens, que é o princípio da humildade. Jacó experimentou ele no momento, mas Jesus mesmo, ao falar sobre essa busca do ser humano de querer ser o primeiro, de querer ser servido, ele diz o seguinte: quando os discípulos estão conversando entre eles, discutindo quem é o maior, quem é o melhor, Jesus diz: entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o mais importante, que sirva os outros. É um princípio espiritual. Servir os outros não é uma questão de grau de importância daquilo que a gente coloca muitas vezes, mas é um princípio espiritual que vai trazer vantagens para você, se ele for praticado. Ele vai trazer benefícios se você entender o princípio. Não simplesmente dizendo: eu vou tentar fingir que sou humilde, mas quando você entender o princípio da humildade, você vai ser beneficiado por causa desse princípio. Jesus mesmo diz: aquele que servir, ele será o primeiro. Aquele que assumir a atitude de servo, ele vai ser favorecido. E quem vai favorecê-lo? Quem vai honrar essa pessoa que tem a atitude de servo? Obviamente, talvez não sejam as pessoas, mas Deus deu a sua promessa que o fará. Deus quer nos promover, Deus quer nos elevar, não para encher a nossa vida de orgulho, de vaidade, de nos colocarmos superiores aos outros. Não é esse o objetivo,
Mas Deus quer afirmar você como pessoa, Deus quer honrar você, Deus quer honrar você diante dos outros, Deus quer honrar você na família, mas você precisa necessariamente ter uma atitude de servo, ter essa atitude de humildade. Se você não tiver a humildade, não haverá possibilidade de uma verdadeira reconciliação. E a gente tem visto nos últimos tempos tantas dificuldades nas famílias, tantas dificuldades entre uma equipe de trabalho, por exemplo, tantos conflitos. E a gente muitas vezes, os profissionais que trabalham nessa área sabem muito bem disso, a gente procura o grande motivo daquela equipe estar rachada, o grande motivo por que aquela família não se entende, o grande motivo da separação daquele casal, o grande motivo da desonra daquele filho para com seu pai. Procuramos e não encontramos, mas qual é o grande motivo? Qual foi o start desse grande problema? Por que ele cresceu tanto? E na grande maioria das vezes é a falta de humildade. Simplesmente querer direitos, querer vantagem, querer ser honrado, querer que o nome não seja pisado de forma alguma, e assim nós buscamos viver a nossa vida. É um princípio espiritual. Deus honra aquele que se humilha. Deus vai cuidar da sua vida. Princípio espiritual. E aqui Jacó experimenta isso. Ele se humilha diante do irmão, ele honra o irmão, ele não entra nos detalhes do conflito deles, ele simplesmente assume posição de humildade. É fácil isso? Obviamente não. Mas a gente pode começar a praticar isso em diversos lugares. Temos vários encontros, vários lugares, vários momentos em que a gente pode assumir uma atitude de servo. Num grupo pequeno, numa célula, num grupo de louvor, tanto dos adolescentes, jovens, tanto faz. Num grupo de liderança, em casa, na família, no relacionamento conjugal. Simplesmente assumir posição de servo, para servir. Porque dessa forma Deus pode agir através da nossa vida. É dessa forma que Deus pode se mover naquele lugar. É dessa forma que Deus pode gerar reconciliação, a reconstrução daquele grupo. Pense nisso. O que seria se você assumisse posição de servo na sua empresa, talvez na célula, em sua casa? O que seria se você tivesse essa postura? Você crê que Deus de fato vai te honrar? Aqui nós temos um exemplo prático de alguém que de fato assumir a atitude de servo. E o segundo princípio que eu quero sublinhar, fala da prática do princípio da generosidade. E esse é um pouco mais complicado que o primeiro. Por quê? Na verdade, a questão da herança sempre foi motivo de conflito, ou na maioria das vezes. E a gente pode imaginar que talvez esse seja também um grande motivo do conflito de Esaú com Jacó. Mas acontece que, quando houve o conflito, entre esses dois irmãos, e em casa você vai ler mais detalhes sobre esse conflito. Quando houve o conflito, Jacó foge. Ele pega um cajado, um bastão, uma vara e segue sua viagem. Não leva absolutamente nada, nada de herança. E vai a uma outra terra, lá ele faz a sua vida. Mas ele não leva nada da herança do pai. Aqui é o encontro. Esaú, um cara rico. Abraão já era rico. Isaque, filho de Abraão, obviamente mais rico ainda. Esaú recebeu toda a herança do seu pai. E Jacó ficou sem nada. E na época, e esse era o conflito às vezes entre eles, o direito do filho mais velho era a porção dobrada. Então seria mais ou menos assim: fazer a partilha entre Esaú e Jacó, o filho mais velho ficaria com o dobro. Então se divide a herança toda em 3 partes, e o filho mais velho recebe 2 partes, e o outro uma só. Se a família tem 10 filhos, o filho mais velho receberia
a porção dobrada. Se dividiria toda a herança em 11 partes e o mais velho ficaria com a porção dobrada. E obviamente você pode imaginar por que talvez no coração de Jacó, que era trapaceiro, na sua juventude, ele queria o direito de filho mais velho. E por essa razão, no momento oportuno, ele compra de Esaú, na verdade, esse direito. Agora há um encontro. Jacó foi com o bastão tentar fazer sua vida e volta já com um rebanho de gado, já volta com um pouco de riquezas e encontra Esaú. Quanto Esaú tinha? Muitas coisas. O que faz Jacó? Ele prepara um presente para o seu irmão. Mas ele já não tinha o suficiente? Até ele mesmo fala no texto que sim. Ele prepara um presente para o seu irmão e já manda na frente. Pode receber, pode, isso aqui é seu, é para você. E na verdade ele tinha o direito de pelo menos um pouco da herança do pai. Quem deveria receber um presente, via regra, seria Jacó. Mas ele diz, não, eu estou abrindo mão daquilo que é meu. Você faria isso? A gente não está falando de um lote. Também não de um trator só. A gente está falando de muito mais. E ele diz, Esaú, pode ficar com tudo. Isso não me importa. Porque Deus me deu o suficiente. Está assim na sua Bíblia? Você leu isso? Deus me deu o suficiente. Eu não vou brigar por isso. Generosidade. E aí ele prepara um presente para Esaú. Esaú diz, mas eu não quero. Além disso, eu não preciso. Jacó insiste e diz, mas eu gostaria muito que você recebesse o meu presente. É até uma questão de honra para nós dois. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você vá bem. Eu não quero só os meus direitos. Eu não quero só tirar vantagem. Eu decido abençoar. Desprendimento das posses, um desejo profundo de querer abençoar os outros e as prioridades muito bem definidas no coração de Jacó. Ele era trapaceiro, sim. Ele era mentiroso, sim. Mas algo aconteceu enquanto estava face a face com Deus. E ele assume essa postura. Eu serei uma pessoa abençoadora. Eu vou abençoar. Eu não vou ver se fulano merece, não merece. Eu não vou avaliar se já tem ou não tem. Eu decido abençoar da forma como eu puder. Por quê? Porque se trata de um princípio espiritual. E não por acaso Jesus volta a citar esse princípio. Ele diz o seguinte: deem aos outros, e Deus dará a quem? Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão contar, nem segurá-las nas suas mãos. Vocês não poderão compreender tamanha bênção. E aí tem umas versões mais antigas que falam até de uma forma poética disso, né? Vai ser algo tão grandioso que você não vai conseguir compreender de forma completa. Deem e Deus dará. É fato isso ou não? É verdade isso ou não? Desprendimento, generosidade. Nos cursos de finanças, eu tenho falado, já tenho dito isso muitas vezes. Quando você encontra uma pessoa que é generosa, procure por uma pessoa que é generosa, que você tem certeza que ela é generosa. Se aproxime dela sutilmente e observe. Primeiro ponto, veja se ela é uma pessoa amargurada. A pessoa generosa nunca é amargurada, nunca. Veja lá como é que ela lida com os bens, se ela está presa, amarrada, se ela dá a vida pelas coisas ou se ela vive uma vida leve. Observe isso, veja o comportamento, veja a condução de alguém que conduz a sua vida, veja como ele se porta nas mais diversas situações. Aquele que tem
no seu coração generosidade, recebe cada vez mais. É um princípio espiritual. Isso aí você não consegue calcular. Não é a sua calculadora que consegue tirar o valor disso. É um princípio. Observe as pessoas generosas. Pode ser uma viúva, pode ser um empresário, pode ser um simples funcionário, pode ser alguém, um autônomo. Observe aquelas pessoas que são generosas e veja como elas lidam com as coisas, como a vida delas é leve. Veja como o coração deles é cheio de paz. Veja como é fácil viver. Lógico que eles têm problemas, também terão problemas, terão dificuldades, mas acontece algo espiritual na vida daquele que é generoso, que você não vai conseguir explicar. Aqui nós temos Jacó, ele dá, simplesmente dá. Quero dar um presente, pronto, dei. Esaú recebe o presente. Depois de um certo tempo, depois de muitos anos, qual era a nação maior? A descendência de Jacó ou a descendência de Esaú? Quem era mais próspero? A descendência de Jacó ou a descendência de Esaú? E a gente vai percebendo que de fato é um princípio espiritual. Não é fácil de lidar com esses dois princípios, da humildade e da generosidade, mas é um princípio que gera multiplicação. Nós somos temerosos muitas vezes e achamos que se nós praticarmos daquela forma, se nós vivemos daquele jeito, vai faltar. E na verdade não, porque Deus nos colocou como mordomos. Lembro de uma história que meus pais me contaram quando eu era criança. Havia um conflito entre dois fazendeiros, e um deles na verdade era o explorador, e ele acabou mudando a sua divisa, acabou aumentando a sua área. Lá ele tinha uma área maior, uma parte de um rio, e estava assim tudo favorecendo, né, ao cultivo dele, a criação de gado. Ele estava feliz, mas com o vizinho ali o conflito era muito grande. E o vizinho muitas vezes cobrava, né, o ajuste dessa divisa, e ele não queria ouvi-lo, e eles estavam já num pé de briga. E o vizinho, o perdedor, amargurado por tudo aquilo que ele estava passando e pelo prejuízo que ele estava tendo. Aí certo dia ele estava conversando com Deus e falou assim: Deus, está tudo errado, não me dou bem com o meu vizinho, a falta de paz no meu coração, a amargura, eu quero me ver livre disso. Aí ele sentiu como se fosse de Deus, dizendo: entregue essa área que você perdeu a Deus. Ele foi lá então, falando: tudo bem Deus, eu estou entregando, a partir de agora essa causa não é mais minha, estou entregando para o Senhor, pode cuidar disso. Eu não vou mais reclamar com meu vizinho, eu não vou mais cobrar dele absolutamente nada, eu vou me comportar e portar naturalmente com ele, eu vou perdoá-lo inclusive, e que o Senhor cuide disso, porque já não é mais minha causa, ela foi entregue, está aos teus cuidados. Fez a oração, falei: não, tudo bem, saiu leve daquele lugar, falei: eu vou viver minha vida agora, começou a cultivar a sua lavoura. Teve lá suas dificuldades também. E certo dia o vizinho chega, bate na porta da sua casa, aquela portinha de madeira, e diz: eu preciso falar contigo. Nas últimas noites eu não tenho dormido não. Eu falei: mas por quê? Não, eu sinto uma dívida para contigo. Ele falou: não, comigo você não tem dívida não. Mas aquela divisa... mas aquilo lá já entreguei para Deus, já não é mais comigo, você vai ter que resolver com Deus essa questão. E aí ele saiu daquela casa, pegou lá sua pá de corte, tirou os palanques do lugar e colocou na divisa certa. Por quê? Porque é Deus que faz as coisas, você não convence as pessoas, não é a sua habilidade, não é a sua cara de coitadinho, não é a sua argumentação que vai levar o outro ao arrependimento, à mudança de atitude, é Deus que faz isso. São princípios espirituais, humildade, eu vou servir, e Deus fará o sobrenatural.
O outro princípio, eu vou ser generoso e Deus me dará. Como diz Jacó, Deus me deu o suficiente. Ele tinha o mesmo tanto que Esaú? Não, mas o suficiente, ele estava vivendo contentamento. Qual é o caminho da felicidade? Por onde você tem andado à procura desse caminho da felicidade? E muitas das vezes nós fazemos o oposto. Nós nos tornamos orgulhosos e nós evitamos a generosidade, achando que dessa forma nós de fato alcançaremos o caminho da felicidade. E a gente vai passando de caminho em caminho e acaba não encontrando aquilo que de fato dá satisfação. Jacó afirma: eu tenho o suficiente. Recebeu o presente da reconciliação, a graça do momento, só que tem uma fala dele que chama a atenção, no versículo 10. Jacó insistiu, ele diz a Esaú: não recuse, se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver, como é que está na sua Bíblia? Ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus. Será que Esaú se tornou profeta? Será que nesse tempo Esaú virou uma santidade? Virou anjo? Passou por um processo de transformação? Não, Esaú continuou sendo Esaú. Mas veja só que absurdo, Jacó diz: eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. Como assim? Como assim? Ele veio com 400 homens para esse encontro. Que rosto de Deus? Veja só, aqui nós temos uma expressão que é um pouco poética, mas que nos leva ao entendimento do que de fato significa isso. Jacó vê em Esaú o agir de Deus. Ele vê que Esaú não está agindo de acordo com a sua natureza. Esaú não está agindo de acordo com a sua agressividade. Ele vê Deus atuando na vida de Esaú e diz: eu estou vendo o rosto de Deus, eu estou vendo a ação de Deus, eu estou vendo o favor de Deus no seu rosto. Eu tenho o prazer em presentear você, porque esse momento é sobrenatural. Deus está me abençoando apesar de Esaú, com a sua natureza carnal. Deus está me abençoando apesar das dificuldades ou do medo que esse homem me causa, porque eu estou vendo o agir de Deus nessa pessoa. Você tem visto a face de Deus nas pessoas? Eu não estou me referindo agora à santidade de alguns, né? Parece que o rosto brilha de santidade, né? Não estou falando disso agora, mas você tem visto as pessoas sendo usadas como servos de Deus, não pela santidade delas, mas pela ação de Deus na vida delas. Você tem visto assombração, tem visto monstros, dificuldades, inimigos, ou você tem visto a face de Deus nas pessoas? Jacó diz: estou impressionado. Olhar para você, Esaú, é como ver a face de Deus. É forte, é profundo, é uma compreensão diferente da natureza humana nossa. Como é que Deus faz isso? Deus é poderoso e pode usar qualquer pessoa. E se você voltar à sua história, analisar alguns pontos cruciais da sua história, você vai perceber que em alguns momentos, pessoas que talvez nem te conheciam, tinham a face de Deus e te ajudaram, socorreram você, abençoaram a sua vida, te fortaleceram, te encorajaram, te protegeram. Deus colocou pessoas no seu caminho, na sua vida,
e colocou nelas a face dele, para que você percebesse de fato, Deus está agindo nesse lugar, eu estou sendo abençoado por Deus, não pela santidade dessa pessoa, não porque essa pessoa é anjo, não, porque Deus decidiu usar fulano para abençoar a nossa vida. Princípio espiritual, ser humilde, faz com que Deus coloque a sua face nas pessoas, para te favorecer, para te abençoar, para te ajudar, para trazer paz ao seu coração. Ter uma atitude de generosidade faz com que Deus coloque a face dele em algumas pessoas. E se nós não estamos vendo a face de Deus nas pessoas, o problema não está nas pessoas. O problema é que nós não tivemos um encontro face a face com Deus como Jacó teve. E aí eu volto ao tempo que Jacó teve na presença de Deus face a face, lá naquela luta com Deus, naquele lugar. E aí no final Jacó diz: eu não saio daqui, eu não largo o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Esse é o novo Jacó, essa é a nova visão. Jacó viu a presença de Deus na vida de Esaú, não pela santidade, mas pela vivência dele com Deus. E quanto mais nós nos colocarmos face a face com Deus, quanto mais nós estivermos em oração, diante da palavra, permitindo que Deus fale, que Deus se revele ao nosso coração, mais a gente verá a face de Deus nas pessoas à nossa volta. Ver a face de Deus nos outros não depende tanto das outras pessoas, não. Depende muito mais da minha atitude, da forma como é o meu relacionamento com Deus e da forma como eu me coloco à disposição de Deus na minha humildade e na minha generosidade. Estar face a face com Deus. Você deseja estar no caminho da satisfação? Você deseja estar no caminho da felicidade? Então é hora de buscar os pontos de reconciliação necessários na sua vida. Com quem você não está reconciliado? Talvez alguém da própria casa. E aí você espera que a pessoa venha e peça perdão, que ela se toque, como se diz, né? E venha pedir perdão. E aí você espera, e as conversas já são poucas em casa, aquele silêncio, só o mínimo é dito, e ainda com muito cuidado, senão de repente surge lá um conflito maior. Ou talvez com seu filho, com seu pai, ou talvez por causa de uma divisão de alguma propriedade, algum negócio feito. Há necessidade de reconciliação com algum irmão seu. É hora de buscar esse é o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade, da satisfação. Segundo aspecto, face a face com Deus é onde nós seremos transformados de fato, onde nós nos tornemos pessoas humildes e possamos viver em humildade, servindo uns aos outros com toda a naturalidade. E depois sendo generosos, de fato se colocando à disposição, não só as próprias mãos, mas talvez alguns recursos para abençoar pessoas. E não ficar tão apreensivos e cuidadosos para com essa administração, contando centavo a centavo, mas buscar ser mais generoso. Deus coloca princípios no nosso caminho. Isso, cada um tem a sua liberdade de escolha, mas para aquele que quer caminhar pelo caminho da felicidade, não é facultativo. É um princípio que vai gerar vida. Como? Aí entra a espiritualidade, o sobrenatural de Deus, que se manifesta de diversas formas e faz gerar algo novo na nossa vida. Tantas vezes temos buscado por caminhos da felicidade e não encontramos. Como disse Jesus, o texto que nós já lemos, o mundo de fato busca os primeiros lugares, o mundo procura a vantagem, o mundo procura os privilégios, os deveres, não, os direitos. O mundo procura insistentemente
por essas coisas. Mas entre vocês não deve ser assim. Vocês devem ser humildes e vocês devem servir uns aos outros. Que aquele que serve seja o maior. Olha à sua volta, não aqui, mas em casa, na rua, depois no trabalho. Observe as pessoas que servem. E aí você vai perceber como o seu coração admira aquele que serve. E faça o mesmo. Busque essa presença de Deus para viver de fato esse novo que Deus tem, praticando princípios que vão gerar algo novo na sua vida. Deus é capaz de fazer milagres na reconciliação, nas suas finanças, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, em todos os lugares. Qual a decisão que você precisa tomar nessa noite? O que Deus tem falado ao seu coração? Feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Pai, também nós nos colocamos aqui na Tua presença, face a face contigo. É verdade, Deus, que muitas vezes a gente não consegue compreender esses princípios espirituais, e a nossa tendência é entrar numa negociação contigo. Não é isso que o Senhor espera de nós nessa noite. Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor quer que a gente viva com naturalidade princípios, que isso venha do nosso coração, que isso venha de um encontro contigo, que isso nasça em nós através da ministração do Espírito Santo na nossa vida. Pai, nós sabemos que há necessidade de pessoas se reconciliarem contigo e também com seus irmãos, com familiares, com pessoas próximas, e talvez tenham medo desse encontro, desse momento. Ó Deus, faça saber que o Senhor irá à frente, que se houver humildade, o Senhor vai preparar tudo, toda a conversa, todo o encontro. O Senhor vai fazer de fato esse novo, gerar esse novo, e vai levar pessoas ao arrependimento que jamais imaginaríamos que seriam capazes de se arrepender. Pai, a gente tem vivido também com um certo orgulho, tentamos afirmar nossa identidade com orgulho, isso não tem funcionado. Nos perdoe essa vaidade nossa, desse orgulho, e faça a gente entender o princípio da humildade. Assim como nas bem-aventuranças nos foi afirmado que os humildes, os mansos, receberão o que Deus tem prometido. Queremos viver também nessa humildade, nessa simplicidade. E ó Pai, nós sabemos também que o Senhor tem confiado muitas coisas a nós. Precisamos viver uma vida generosa. Nos ensine a viver de fato nessa generosidade, que a gente saiba repartir, que a gente saiba dividir, que a gente saiba repassar algo que o Senhor nos tem confiado como mordomos, que a gente entenda que o Senhor de fato vai abençoar nossa vida quando nós vivermos o princípio da generosidade. Ó Deus, gere graça no nosso meio, fortaleça a nossa alma, o nosso espírito em Ti, que nos momentos face a face contigo estejamos de fato de ouvidos abertos, coração aberto, para sermos ministrados pelo Senhor. Pai, gere restauração em nossas vidas, mude a nossa sorte, gere algo novo em nós, mas nos faça compreender que é uma questão de princípios, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa última música. Quero convidar você a se colocar em pé. É tempo de face a face com Deus. Aqui nós vimos resumidamente a caminhada de Jacó. Qual é a sua caminhada? Quais são as estações da sua vida?
É hora do face a face com Deus hoje. É hora da prática da generosidade. É hora de buscar humildade de todo o coração e entender que o orgulho não resolve nada. Qual é o seu passo? É hora de olhar talvez à sua volta e ver que a face de Deus de fato está nas pessoas, e pessoas têm abençoado a sua vida poderosamente. Qual é o seu momento? Qual é a sua conversa? Durante essa canção, faça a sua oração e tenha o seu momento face a face com Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Do começo, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer
olha para as pessoas ao seu lado e fala: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Uma ótima semana para você, que você fale com as pessoas que você precisa falar durante a semana, pedir perdão, reconciliar e que estejamos todos juntos em família. Amém? Ótima semana a todos.